O ex-ministro de Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo, comentou em seu programa Agenda 2030 a fala do ex-presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, comparando o primeiro discurso deste terceiro mandato ao primeiro discurso de Bolsonaro, mostrando as mudanças na política externa do Brasil. Ernesto Araújo disse de que o Lula não falou. Não falou de liberdade, não falou em nenhum momento daquilo que é, inclusive, fundamento da Carta das Nações Unidas, fundamento da Declaração Universal de Direitos Humanos. Falou de soberania de maneira equivocada e de liberdade não falou de forma nenhuma. Liberdade deveria ser pedra angular de qualquer sistema internacional e, entretanto, não apareceu no discurso. O embaixador apontou: essa ausência de soberania e de liberdade caracteriza que o mundo onde ele está vivendo é um mundo sem polos, sem nações, sem culturas, sem religião, sem Deus, sem alma, sem liberdade. Esse é o mundo que ele está caracterizando, um mundo em que só existe a realidade das máfias, do crime, da corrupção, a pouca vergonha e o verniz das Nações Unidas, o verniz multilateral. Não existe, ou existe cada vez menos, povo de verdade, as nações de verdade entre isso. As nações estão sendo esmagadas entre essa realidade da máfia que está tomando conta do mundo em várias dimensões e do discurso, da narrativa multilateral internacional que ignora os problemas reais vividos pelas pessoas que estão aqui no meio, sujeitas a essas máfias. Araújo acrescentou: esses mecanismos multilaterais são cúmplices do crime, são cúmplices da máfia, são cúmplices do extermínio da liberdade, são cúmplices da opressão, da tirania, são cúmplices. E o Lula se locupleta nesse ambiente de cumplicidade. O ex-chanceler comparou o discurso de Lula com o primeiro discurso de Bolsonaro na ONU em 2019, contrastando as declarações dos dois presidentes em seus primeiros discursos. Ele lembrou que Bolsonaro falou que havia naquele momento um novo Brasil que escapou do socialismo. Araújo comparou com o discurso de Lula. A gente vê que regrediu. O Brasil voltou atrás. Voltamos a um esquema de narcossocialismo corrupto, sancionado por esse discursinho diplomático multilateralista. Ernesto Araújo lembrou que o discurso de Bolsonaro mencionava a verdade, família, liberdade, combate à corrupção, combate ao crime, liberdade de religião, liberdade de expressão, entre outros temas. Ele disse: tudo isso foi destaque ali e não foi destaque no discurso de Lula. Lula não falou de família, não falou sobre a verdade, não falou sobre liberdade. O embaixador apontou: Lula não falou de liberdade de religião nem de liberdade de expressão. Falou de liberdade de imprensa, que a gente sabe o que quer dizer. Liberdade para a imprensa oficialmente controlada matar as fontes de informação alternativas. Para mim, aqui é pior do que não falar de liberdade de expressão. No contexto do Brasil, falar em liberdade de imprensa é falar que só quem merece liberdade é a imprensa que o governo traz pelo cabresto, que é praticamente toda a grande imprensa. Ernesto Araújo mostrou que, enquanto Bolsonaro falou em confiança no poder libertador da verdade, Lula falou em confiança na humanidade. O embaixador comentou: humanidade sem liberdade, sem verdade, é um rebanho. Acho que Lula, quando diz isso, ele tem confiança de que ele e seus aliados vão continuar transformando a humanidade em um rebanho. Para a humanidade ser digna de sua vocação, ela precisa de liberdade, porque a liberdade nos permite procurar a verdade. A verdade liberta e a liberdade nos encaminha para a busca da verdade. Isso é uma colocação filosófica bastante profunda que o presidente Bolsonaro colocou em seu discurso. O discurso de Lula não tem nenhum laivo de pensamento, de filosofia, de ideia. Só tem platitudes retrógradas.
Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, terceiro relator do inquérito, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O que o Lula não falou? Não falou de liberdade, né? Não falou em nenhum momento daquilo que é fundamento, inclusive da Carta das Nações Unidas e fundamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta das Nações Unidas, soberania. Ele deu uma pitada, assim, de maneira equivocada. E liberdade não falou de forma nenhuma. Liberdade deveria ser a pedra angular de qualquer sistema internacional e, no entanto, não apareceu no discurso, né? Falou da Ucrânia, mas foi incapaz de falar da Rússia. Ele disse, se não me engano, a guerra da Ucrânia, para se referir à invasão da Ucrânia pela Rússia, toda a destruição que está sendo causada por uma decisão russa de entrar em guerra para conquistar outro país. Então, eu acho que seria grave se ele não falasse da Rússia, mas ele resolveu falar da Ucrânia, né? Então, a guerra da Ucrânia, para caracterizar, talvez no plano aí subreptício, quem quer que fez esse discurso para ele, que a Ucrânia que seria o problema e não os seus amigos da Rússia, né? E essa ausência de soberania e de liberdade, ela caracteriza que o mundo onde ele está vivendo é um mundo sem povos, sem nações, sem culturas, sem religião, sem Deus, sem alma, sem liberdade, né? Esse é o mundo que ele está caracterizando, é um mundo onde só existe, né, a realidade das máfias, do crime,
né, da corrupção, da pouca vergonha, para usar esse termo técnico, né, e o verniz, né, das Nações Unidas, o verniz multilateral. Não existe cada vez menos o povo de verdade, as nações de verdade entre isso, né? As nações estão sendo esmagadas entre essa realidade da máfia que está tomando conta do mundo em várias dimensões e do discurso, da narrativa multilateral, internacional, que ignora os problemas reais vividos pelas pessoas que estão aqui no meio, né, sujeitas a essas máfias. Então, hoje, né, infelizmente, a gente vê a ONU e todos os mecanismos multilaterais são cúmplices do crime, são cúmplices da máfia, são cúmplices do extermínio da liberdade, são cúmplices da opressão, da tirania, são cúmplices. E o Lula se locupleta, né, nisso, nesse ambiente de cumplicidade. Rapidamente, eu queria fazer aqui um contraste entre... antes de continuar, saudações gaúchas aí pelo 20 de setembro, né? Queria ter falado disso no começo. A todos os gaúchos, muito especialmente, né? Saudações farroupilhas, nessa data tão importante. Né? O povo que não tem virtude termina por ser escravo, como diz o hino, né, do Rio Grande do Sul. Não é uma frase banal, é uma frase muito importante. A liberdade não está baseada na lei, porque a lei pode ser facilmente manipulada por determinadas pessoas, como a gente bem está vendo. A liberdade está baseada na disposição de cada um de defendê-la na sua vida, na sua comunidade, no seu país. Acho que isso que é a lição farroupilha para todos nós brasileiros, né? E, enfim, é um 20 de setembro triste, claro, por causa das consequências todas da enchente, né, dos desastres que aconteceram aí no estado, mas eu espero que o Rio Grande do Sul volte a estar de pé pelo Brasil, né, como tantas vezes na história, mostrando o seu idealismo, né? O Rio Grande do Sul é um estado do ideal, é um estado da luta, né? Um estado de luta, é um estado guerreiro, é um estado da rebeldia. A rebeldia está sendo dizimada no mundo todo, no Brasil também. O sentimento humano de, olha, as coisas estão indo para um domínio das forças do mal, a gente precisa se revoltar contra isso. Hoje, o rebelde, o revoltoso, ele é mais do que em qualquer outro momento afastado da sociedade e não é mais considerado um membro válido da sociedade. O Rio Grande do Sul, quem sabe, pode ajudar a recuperar isso com todas as suas virtudes, né? Bom, e eu ia falar então do contraste com a primeira aparição, o primeiro discurso do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas em 2019, um discurso que, enfim, foi feito pelo próprio presidente. Eu dei algumas ideias que ele acolheu, enfim, mas o discurso foi dele, né? Outras pessoas terão dado outras ideias, mas é um discurso que realmente eu acho que ele falou a partir do fundo da sua nova proposta para o Brasil, falou com coragem, falou sem preocupação de agradar, sem preocupação de mostrar esse Brasilzinho cinzento que os organismos multilaterais gostam, né? Então, ele falou naquele momento que havia um novo Brasil, que ele estava apresentando esse novo Brasil, e era novo mesmo, um Brasil, disse ele então, que escapou do socialismo. E como é triste a gente ver que nós regredimos, que esse Brasil voltou atrás, voltamos a um esquema de narcossocialismo corrupto, né, sancionado por esse discursinho diplomático multilateralista. Foi um discurso em que ele falou sobre a verdade, né, o valor da verdade, falou sobre a família, falou sobre a conexão entre liberdade política e liberdade econômica, falou sobre combate à corrupção, sobre combate ao crime,
liberdade de religião, liberdade de expressão. Tudo isso foi destaque ali, né? E não foi destaque, né, no discurso de Lula, né? Não falou de família, não falou sobre a verdade, não falou sobre liberdade. Seria muito cínico se falasse sobre combate à corrupção, por sorte não falou, né? Combate ao crime organizado, nada disso. Não falou de liberdade de religião, nem liberdade de expressão. Fala de liberdade de imprensa, que a gente sabe o que quer dizer, né? Quer dizer, liberdade para a imprensa oficialmente controlada matar as fontes de informação alternativas. Então, também aqui é pior do que não falar de liberdade de expressão, é falar no contexto do Brasil, falar de liberdade de imprensa, né? Porque isso significa, olha, só quem merece liberdade é a imprensa que o governo traz pelo cabresto, né? Que é praticamente toda a grande imprensa. Em 2019, o presidente Bolsonaro dizia: estou confiante no poder libertador da verdade. E o Lula disse: tenho confiança na humanidade. Olha, a humanidade sem liberdade, sem verdade, ela é um rebanho, né? Então, acho que Lula, quando diz isso, ele tem confiança que ele e seus aliados vão continuar transformando a humanidade num rebanho. Para a humanidade ser digna da sua vocação, ela precisa de liberdade, porque a liberdade também é que nos permite procurar a verdade. A verdade liberta e a liberdade nos encaminha para a busca da verdade. Isso é uma colocação filosófica bastante profunda que o presidente Bolsonaro colocou no seu discurso. O discurso de Lula, né, não tem nenhum laivo de pensamento, de filosofia, de ideia, né? Só tem atitudes retrógradas, como eu dizia, né? Vamos ver aqui algumas questões que ele coloca, Lula, como problemas do mundo. Crise climática, tá? Fome, desigualdade, né? Insiste nessa desigualdade, né? E aí é curioso a gente ver a soma desses problemas, porque o que causa hoje mais insegurança alimentar no mundo? As políticas climáticas. As políticas climáticas estão destruindo a agricultura em várias partes do mundo. A agricultura na Holanda, uma das mais produtivas do mundo, está sendo dizimada por uma série de mandatos ambientais totalmente. Na Irlanda estão matando 200 mil cabeças de gado. No Brasil, um crédito de carbono, daqui a pouco vão expulsar vários produtores e agricultores, criadores de gado do mercado, né? Isso é o que está causando insegurança alimentar, fome, né? Não é o fato de que os bandidos têm ainda menos poder do que gostariam, né? Então vamos dar mais poder para bandido, né? Não é por aí que vai se corrigir desigualdade nem fome. Então, claro, fome é um problema, né? Vamos ver quais são as raízes desse problema, e hoje essas raízes são o suicídio agrícola, o suicídio alimentar que está sendo cometido em nome do clima. Essa é a principal razão. E, secundariamente, a guerra na Ucrânia, a guerra contra a Ucrânia, movida pela Rússia. Claro, dois grandes países agrícolas. Essa guerra, né, totalmente bárbara, totalmente agressiva, movida pelo Putin contra a Ucrânia, sim, desarticulou muito dos pontos de produção agrícola. Então isso também, claro, tem a ver com segurança alimentar, mas isso Lula não falou, né? Então isso aponta para o verdadeiro problema que foi escamoteado por ele, né? Globalismo existe, é uma coisa concreta.
Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui